Boa noite, pessoal. Para quem não me conhece, eu sou Ana Karina, advogada, mãe, professora e pré-candidata a vereadora ao município de Jundiaí. Estou aqui para falar com o Fábio sobre os desafios do executivo e do legislativo nesse pós-pandemia. O que podemos fazer de práticas inovadoras? Qual é a diferença do legislativo e do executivo? E tem umas perguntinhas aqui do pessoal do bairro do centro da cidade e do Grande Anhangabaú. Boa noite, Fábio, tudo bem? Olá, Ana Karina, boa noite. É um prazer muito grande estar aqui com você nesse nosso bate-papo virtual. E muito boa noite a todos que estão nos assistindo aí. É um prazer muito grande estar com todos vocês. É muito bacana porque o Fábio é um colega advogado e agora voltamos a ser colegas no curso de práticas de inovação nos municípios. A gente bate bastante papo sobre esse tema e é muito legal. Fábio, eu reuni aqui algumas perguntinhas. Eu conversei com 1000 moradores aqui do nosso município, do bairro do Centro e do nosso município. Nós moramos, né, no mesmo bairro, no Grande Anhangabaú, né? E então eu vim aqui e trouxe uma perguntinha. Vou começar com a primeira, tá, Fábio? A pergunta é da Carla Caldeira. Ela fez a mim quando eu anunciei a nossa pré-candidatura e ela me disse o seguinte: Ana, e a nossa Serra do Japi? O que podemos fazer para a preservação da nossa serra? A Carla, ela é muito ligada à natureza e aos animais, especialmente porque ela é médica veterinária. Então, Fábio, começa aí por você e eu vou falar também, vou complementar um pouquinho. Antes de começar, aliás, eu vou mudar aqui. Fábio, antes de você responder, eu queria acrescentar uma questão a esse tema da Serra do Japi. Eu acho que é muito importante, eu estava até lendo aqui, no nosso plano diretor, a gente tem o artigo 183, que ele estimula as famílias à visitação da Serra. O 183 diz o seguinte: Programa de visitação da Serra do Japi para crianças e suas famílias, possibilitando o maior contato com a natureza. É certo que a preservação da serra é um objetivo de todos. Ninguém quer o desmatamento. Mas essa questão da visitação, aí eu falo da minha opinião, por já existir, né, por parte do legislativo, uma lei que autoriza essa visitação, ela pode sim ser explorada. E aí tem a diferença, né, do que o legislativo do nosso município, até para aproveitar para o pessoal que está nos assistindo, né, o que eles fazem na Câmara e o que o prefeito faz pelo Executivo. Eu queria ouvir um pouquinho de você também, Fábio. Veja bem, Ana Karina, a Serra do Japi é o nosso pulmão verde, né? Ela está dentro da nossa cidade e ela é o nosso patrimônio e que precisa, de todo modo, ser preservado, né? Nós entendemos que a Serra pode oportunizar o turismo, desde que muito bem planejado. Isso realmente é uma regra, é uma iniciativa nossa, não oferecendo riscos, efetivamente, à preservação deste nosso patrimônio, que é a Serra do Japi. Nós entendemos realmente que dá para se fazer o turismo, desde que muito bem planejado. E eu queria também acrescentar, Fábio, até do nosso curso de práticas inovadoras, um exemplo, né, que a gente viu muito bacana, exemplo de Bonito, no Mato Grosso, que tem uma reserva natural dentro da lei orgânica do município. Ele tem toda essa preservação, aí também fazendo a diferença legislativo e executivo. O legislativo, o que ele faz? Ele olha para as leis. Nós temos leis locais que preservam isto? Sim, temos. A partir daí, que é o caso que eu disse, também conversando com você, né, antes desse nosso encontro, é a questão da fiscalização, né, Fábio? Porque, assim, é muito importante que a gente fiscalize a legislação que a gente já tem. Hoje a gente tem fotos por drones,
A gente tem a questão também do município verde e azul, que é uma questão muito importante para Jundiaí, porque a gente era muito bem ranqueado. A gente, dentro dos municípios, a gente era terceiro lugar no ranking. E a gente caiu bastante. Desde 2016 a gente vem caindo e nesses últimos anos caiu muito mais. Então, é muito importante para as pessoas, para os cidadãos jundiaienses, que nas próximas eleições eles se atentem ao que a gente pode fazer para o legislativo e para o executivo, atentem às leis e quem fiscaliza o que está acontecendo. Essa questão do município verde e azul é muito importante. Eu tenho mais uma perguntinha aqui, Fábio, que é sobre o centro da cidade. Conversando com alguns moradores do centro, eu mesma fui moradora do centro, eu passei a minha infância toda lá no centro da cidade, indo à Sala Glória Rocha, que é muito importante para mim, especialmente porque a Glória Rocha, não sei se você sabia disso, Fábio, ela é prima do meu avô. Ela é uma artista muito importante, eu acho que também aos cidadãos jundiaenses é importante a gente cultivar nossa cultura do passado, do presente e mantê-la para o nosso futuro, porque muitas crianças não sabem quem foi Glória Rocha, né? E essa sala, Fábio, ela está fechada há 7 anos para uma reforma. E os moradores do centro, em especial, né, estudantes, artistas, eles me perguntaram qual é a nossa visão sobre esse fechamento da Sala Glória Rocha. Eu vou deixar você responder primeiro e aí eu complemento, Fábio. Olha, Ana, a questão da Sala Glória Rocha, ela realmente mostra o descaso das gestões anteriores com relação a este patrimônio histórico importantíssimo da nossa cidade. Estar fechado por mais de 7 anos é algo muito triste e lamentável, né? O município em si deve ser o indutor da cultura. Nenhuma sociedade consegue se desenvolver sem cultura. A primeira coisa que nós vamos fazer é determinar o reinício das obras do Glória Rocha em Jundiaí, né? Porque nós entendemos que realmente essa situação ela é inadmissível. Além disso, nós vamos implantar núcleos de cultura nos 5 pontos, nos 5 vetores da nossa cidade. E com isso, nós estaremos descentralizando a cultura. Nós vamos construir e vamos recuperar os centros comunitários que também funcionarão como casas de cultura. Eu acredito, e a nossa gestão acredita, que a cultura, além de estar diretamente vinculada à educação, também é fonte geradora de emprego e de renda. E por essa razão, ela deve ser estimulada pelo poder público. Nós vamos trazer de volta algo que não existe mais, como os festivais de dança, enredança e o mirim-dança, as viradas culturais, os festivais de música, Jundiaí, Canta Encanto, os festivais de teatro, de monólogo, de literatura, cinema, dentre outras formas de se fazer cultura. Cultura é importantíssimo para uma sociedade. Você não acha? Muito importante, Fábio. A gente tem a questão, no centro, o que temos? Politeama, pouco utilizado, e tem uma questão que eu apurei com artistas locais. Eles ficam sem as datas, Fábio, por os próprios espetáculos, porque o Politeama também é locado para as escolas. O que a gente poderia melhorar essa situação dos artistas se a gente tivesse a reabertura do Glória Rocha? Porque ampliaria a agenda para os artistas e é muito importante, Fábio, a gente ter, já que é dentro do nosso tema, os desafios no pós-pandemia, os nossos artistas da cidade, nessa pandemia, sofreram demais. As classes mais atingidas, hotéis, restaurantes, os artistas, a gente tem que estimular a economia do nosso município nesse sentido. E a reabertura do Glória Rocha ajudaria muito nisso, Fábio. Então, eu quero mandar um beijo para o pessoal do centro, dizer que nós não vamos esquecer do gabinete de leitura Rui Barbosa,
dos clubes da cidade também, que estão ali com os espaços, né? Lógico que isso não é um problema municipal, mas estimulando a economia, tudo volta, né? A participação da sociedade em todas essas questões do centro da cidade. Tem uma pergunta aqui, Fábio, também que é muito importante aqui do Grande Anhangabaú, a Adriana. Conversando com ela, ela me disse o seguinte: os deficientes visuais que utilizam o Instituto Luiz Braille, que é muito conhecido e muito importante para o nosso município, eles têm dificuldade nos trajetos ali até o Luiz Braille em razão do calçamento, das botoeiras, dos semáforos, que não tem a acessibilidade para deficientes, nem visuais e tampouco para os deficientes físicos, né, como os cadeirantes. Fábio, o que você prevê nesse pós-pandemia diante desses desafios que a gente tem no município? Olha, Ana, a Adriana, né, a sua amiga, o que ela diz realmente está correto. No plano diretor do nosso município, não está bem claro quem responde pelas calçadas, se é o particular ou se é o poder público. No caso tratado pela Adriana, nós temos aí dois problemas fundamentais. O primeiro é a questão da acessibilidade e o segundo é da mobilidade urbana. O município, ele tem a obrigação de promover um acesso adequado no local, até porque o Instituto Luiz Braille, que presta relevantes serviços à nossa cidade, é reconhecido como de utilidade pública e recebe verbas públicas. Muitos espaços públicos, inclusive as nossas escolas, Ana, não têm acesso para cadeirante e para pessoas portadoras de deficiência, o que é muito ruim. Nós temos que entender que a mobilidade urbana não se trata apenas de transporte, ela trata de algo muito maior, ela trata da infraestrutura urbana que deve estar a serviço do cidadão, como melhoria nas vias públicas, na padronização de calçadas. Hoje as nossas calçadas, você vai no centro da cidade, não tem uma padronização, é tudo de uma mais elevada que a outra, uma mais curta que a outra. Isso precisa ser padronizado, construção de passarelas, ampliação das ciclovias. Hoje, o número de quilômetros de ciclovias em Jundiaí é muito pequeno, nós precisamos ampliar isso aí. A mobilidade urbana tem que ser entendida como um meio que permite facilitar a movimentação das pessoas, objetivando o desenvolvimento econômico e social dentro da cidade. Isso que realmente são esses dois problemas fundamentais que a Adriana retratou com muita propriedade no caso do Instituto Luiz Braille. É isso mesmo, Fábio. E da minha parte, né, olhando para um desafio do legislativo, eu me debrucei nas leis que a gente já tem nesse sentido de calçamento. E eu mesma fiquei numa dúvida ali de quem é a responsabilidade desse calçamento. Então, fazendo um paralelo para quem está nos assistindo, né? Cabe ao legislativo que olhar para as leis. Então, temos uma lei que atribui a responsabilidade. Essa responsabilidade da calçada é do município ou é do morador ali que tem, né, a passagem na frente da sua residência? A partir daí, o município ele pode criar normas que efetivamente auxiliem os deficientes visuais, os deficientes físicos, até mesmo fiscalizando também, ou seja, do ponto de ônibus do Luiz Braille até a instituição, tá tudo certinho? O que a gente pode fazer? Então, são duas coisas que o legislativo pode fazer: analisar essa lei para ver de quem é a responsabilidade desse calçamento, e o objetivo não é punir ninguém. O objetivo dessa lei, dessa fiscalização, é orientar e resolver problemas, porque às vezes, Fábio, a gente fala de lei, de fiscalização, e todo mundo pode pensar que já vai sair multando, notificando, e o objetivo não é esse. O objetivo é crescermos juntos.
E tenho mais uma perguntinha aqui da Jaqueline, aproveitando essa questão, Fábio, do calçamento. A Jaqueline, ela tem duas perguntas aqui. Ela é moradora do Grande Anhangabaú, aqui da Rua do Retiro. Ela me disse que ela anda muito pela cidade a pé e que o calçamento é deficitário até mesmo aqui na Rua do Retiro, que é uma rua muito conhecida do nosso bairro. A Avenida 9 de Julho também tem essa questão de calçamento. E o que ela colocou além do calçamento são duas questões muito importantes para os moradores, que é a questão da falta de iluminação na nossa cidade, em especial nos pontos de ônibus, algo que impacta a todos os moradores da cidade, mas especialmente as mulheres, das quais eu me preocupo pessoalmente, porque é um tema que realmente me é muito afeito. Fábio, o que a gente pode fazer em razão dessa questão da iluminação nas ruas e nos pontos de ônibus? E também o que ela colocou é a questão dos moradores de rua, né? A gente vê nessas grandes avenidas a falta de iluminação e muita gente em situação de rua. Principalmente com essa pandemia, né, Ana? O número de moradores de rua aumentou de forma significativa nesse período de pandemia e, com certeza, isso vai impactar muito no período pós-pandemia. O governo atual, ele praticou na área de assistência e desenvolvimento social uma política muito precária, meramente assistencialista, Ana. Abre-se porta às pessoas, mas não se vislumbra uma porta de saída. E isso é necessário, um projeto de futuro para essas pessoas em situação de vulnerabilidade, né? E isso nós não vemos na atual gestão. Outra coisa que a gente não vê se discutir é um projeto de cidade sustentável, para cuidar dos recursos naturais para as futuras gerações, com formas alternativas de produção de energia, proteção dos nossos mananciais e da nossa água. Nós não temos um projeto sobre isso, principalmente da destinação dos resíduos sólidos. Nós não temos hoje uma discussão séria sobre essa questão que é de suma importância para a nossa cidade, né? Mas voltando no caso da Jaqueline, da sua amiga, a maioria dos pontos de ônibus da cidade não dispõe de iluminação, nós não temos uma internet nesses pontos e, na maioria das vezes, nem bancos para os usuários se sentarem, o que é um descaso da prefeitura, né? Com relação ao tráfico de drogas que você comentou aqui, nós precisamos criar um projeto educacional sério para tratar desse assunto, com as instituições, com as associações, com as nossas forças policiais, Polícia Militar, Guarda Municipal, Polícia Civil. Além disso, a questão da segurança, nós precisamos também ter um amplo debate objetivando um projeto de segurança, interligando todas essas forças, inclusive a segurança privada. Nós vamos, essa é uma proposta nossa de governo, nós vamos construir 5 postos avançados da Guarda Municipal 24 horas em cada zona da cidade, Ana. Isso é muito importante para garantir segurança a toda a população de Jundiaí. Precisamos reunir a população, planejar uma reforma urbana para Jundiaí, onde se possa desenvolver áreas verdes, lazer, melhoria nos equipamentos públicos já existentes. Nós vemos hoje muitas praças, muitos parques abandonados na nossa cidade. E isso não dá para ficar assim, Ana. Infelizmente, nós precisamos tomar medidas rígidas, medidas sérias, para que esses espaços sejam cuidados, haja uma manutenção por parte do poder público e também da iniciativa privada, fazer com que as empresas, com que os pequenos comércios da região adotem esses espaços públicos e que façam um projeto de ocupação adequada. A população,
que utiliza, ela própria ajudará a cuidar desses espaços. Não é verdade? É verdade, Fábio. Desses 3 pontos que nós falamos, que é iluminação, os desassistidos e do ponto de droga, eu acho que uma coisa muito importante a gente falar da necessidade de políticas públicas, em especial para os desassistidos e também para os pontos de droga. Uma coisa que é importante falar é sobre a prevenção, né, Fábio? Dividir em 2 momentos. A gente tem pontos de drogas com traficantes e com usuários. O que a gente pode fazer? Uma política pública para recuperar esses usuários, porque quem não compra, o vendedor acaba mudando o ramo, né? E Exatamente. também para os desassistidos. A gente precisa de políticas públicas para que eles não fiquem nas ruas, para que eles tenham empregos, para que eles tenham um SOS que os abrigue e que possa, né, tirá-los da rua, e também que evite que novas pessoas fiquem em situação de rua com moradias. A gente precisa de políticas públicas, né, para o aumento de moradias, prevenção de drogas nas escolas, né, palestras e tudo mais, porque além de tratar o que já existe, né, Fábio, uma política pública para prevenção se faz muito necessária. No que tange à iluminação, um ponto que, como eu já disse antes, impacta toda a população jundiaiense. Eu mesma deixei de caminhar à noite, porque tenho medo, né? Todos os moradores se sentem inseguros aqui no bairro por conta da iluminação. E mesmo que a gente tenha uma iluminação melhor, o que a gente também precisa é um bairro novo, Fábio. Está crescendo agora. Ele era menor, ele era cheio de terreno, e agora a gente vê academias, condomínios, empresas crescendo. A gente precisa, como você disse, de uma guarda passando aqui, né? Especialmente à noite, onde a gente tem as faculdades e as escolas, né? É importante que os alunos se sintam seguros nesse bairro. E o bairro do Grande Anhangabaú, que vai ali, Fábio, da Marginal, eu falo Grande Anhangabaú, mas para quem está nos ouvindo, às vezes não sabe, né, o que é o Grande Anhangabaú. Ele vai ali desde a Marginal em Anguera, onde está ali o Carrefour, ele pega a Vila das Hortênsias, ele sobe Jardim Ana Maria, vai um pouquinho mais lá para baixo, sobe ali o Jardim Brasil, um pouco mais lá para o centro da cidade. O centro da cidade também é um distrito onde eu estou olhando com muito carinho, porque ali morei praticamente 1/3 da minha vida, eu morei ali. Você sabe, Fábio, que ali no centro da cidade temos poucos moradores, ali perto da região do Fórum, que é muito conhecida ali, a gente tem poucos moradores, ali é mais comércio. Mas nas ruas de baixo, a gente ainda tem muitos prédios, né? Na Senador, na Rua Anchieta. Então, a gente precisa olhar para o centro da cidade, porque à noite ali a Rua Anchieta é muito escura, Fábio. É ponto, né, de prostituição. Um beijo para as garotas de programa, porque eu acho que também são importantes. A gente precisa olhar para elas, sem discriminação. Mas o que eu quero dizer com isso é a segurança, porque uma iluminação escura é insegura até mesmo para elas. Eu morei ali com os meus pais no Vianello e ouvia muitos gritos, especialmente dessas garotas, né? Porque tem essa questão, né, do cliente, enfim. Então, a iluminação até mesmo no centro é muito escura. Fábio, eu queria também falar com você um pouquinho sobre a questão dos eleitores de Jundiaí, né? A gente visa aqui, essa eleição, uma renovação do nosso executivo e do nosso legislativo. Veja, Fábio, a gente tem 19 cadeiras no legislativo e a gente não tem nenhuma cadeira efetiva com uma mulher. Então, esse ano, eu luto por mim e por todas as mulheres na política. Temos muitas candidatas no nosso partido. Não luto só por mim. Eu gostaria de ver mais mulheres nas nossas cadeiras do legislativo.
é importante essa renovação, é importante que Jundiaí seja ainda melhor, assim como é importante a renovação do nosso executivo, né, Fábio? O que Com você certeza. acha? Com certeza, eu acho que a renovação ela é benéfica para todos. Essa oxigenação na política ela é necessária, trazer novas ideias, novas conquistas. Eu acho que a mudança, tanto no poder executivo quanto no poder legislativo, ela realmente uma questão muito importante e que precisa realmente ter essa renovação, né? O poder executivo tem a função de governar e administrar os interesses públicos de acordo com as leis. A relação do prefeito com a Câmara Municipal deve ser de independência, deve ser de respeito, de harmonia, mas sem cooptação de quem quer que seja, Ana. A Câmara precisa exercer o seu papel, que é de fiscalizar e de legislar, né? O que a gente vê aí na atual gestão é algo que precisa ser mudado, né? Sim, O executivo ele precisa estabelecer uma relação proativa com a Câmara e discutir juntamente com os vereadores e a população os projetos de maior interesse para a cidade. É isso que deve ocorrer entre o poder executivo e o poder legislativo. Não se pode ter uma relação de troca, né? Você me dá isso, eu te dou aquilo. Tem que ter uma relação que coloque os interesses da população acima dos interesses pessoais. é muito importante, Fábio, você falou uma coisa que assim, tocou naquilo que eu estou ouvindo da população. Você disse oxigenação, né? E essa oxigenação, ela tem que vir da Câmara, do Executivo e também da própria população. Porque quando eu pergunto para essas pessoas, eu falei, olha, como é que você analisa a política? O que você pensa quando você vai escolher um candidato? E o que eu mais ouvi eu escolho aquele que eu conheço, que eu posso pedir alguma coisa se eu precisar. Então, é importante que a gente pare essa eleição e reflita sobre o que a gente quer nesse pós-pandemia. Porque até então, para quem achava que estava tudo tranquilo, não está. E para quem achava que, eu vou votar em quem eu posso pedir um favor e essa pessoa não está preparada para estar lá, ela vai olhar para o próprio umbigo, mas ela vai colocar o município e toda a população do município em uma situação que ela poderia, como a gente disse, oxigenar. Então, eu peço a todos que estão nos assistindo hoje que acompanhem as nossas ideias. Eu tenho uma página em que eu falo de inovação e renovação da política, direito do trabalho. Gente, trabalho por plataforma é a discussão do momento e a gente vai precisar de lei municipal para isso. iFood, Uber, Get Ninjas, não tem uma pessoa que não pediu um serviço por plataforma. São trabalhadores, a gente precisa olhar para ele, desburocratizar. Isso faz parte do nosso curso, né, Fábio, que a gente está fazendo de renovação e inovação da política. A gente tem que desburocratizar esses trabalhos informais. Hoje, as microempresas, elas quem geram a nossa economia na sua maior parte. E o desemprego, ele está muito, assim, à margem dessa pós-pandemia. Então, quem quiser saber mais sobre direito da mulher, direito do trabalho, inovação e renovação da política e principalmente sobre educação, porque não se faz um bom futuro sem educação. Eu convido a acompanhar a minha página, Ana Karina Advogada. Deixe lá o seu comentário, qual é o tema que você quer ouvir, tanto de mim quanto do Fábio. Eu me comprometo a levar essa questão diretamente para ele. O Fábio também tem a página dele,
Fábio Marcucci. Fábio, fala um pouquinho da sua página, sobre o que você fala lá. Antes da gente finalizar, eu gostaria, já que você citou a questão da educação, eu gostaria de apresentar para todos que estão nos assistindo duas prioridades no nosso governo: saúde e educação. Né? Já que você falou de educação, eu gostaria de aproveitar essa oportunidade para falar para as pessoas a respeito disso. Com relação à saúde, que é uma das nossas prioridades no nosso governo, vai ser realmente contratar mais médicos para zerar a fila de esperas e consultas, principalmente nos postos de saúde. Nós temos uma demanda muito grande de consultas, de espera de pessoas que precisam de atendimento nos postos de saúde. Nós precisamos potencializar os postos de saúde. Infelizmente, na atual gestão, nós temos visto uma subutilização dos postos de saúde. Nós precisamos ampliar o atendimento nos postos, porque o cidadão não precisa ir até o São Vicente para tudo. Hoje, as pessoas, para qualquer tipo de dor, de doença, elas buscam o São Vicente porque elas sabem que nos postos de saúde elas não serão atendidas, o que no nosso governo isso será mudado. Além disso, nós precisamos fazer parcerias com as clínicas, com os laboratórios, para zerar a fila de espera para exames. Hoje, a pessoa precisa marcar e alguns dias depois já fazer o exame, poder marcar a consulta, o retorno, para que as pessoas realmente possam ser atendidas, né? Outra proposta nossa na área da saúde é a telemedicina. Ela já está regulamentada pelo CRM, nós precisamos implantar e essa será uma das nossas propostas, a telemedicina para a população de Jundiaí. Isso vai ser realmente uma inovação. É muito importante, Fábio, porque a gente está falando dos desafios no pós-pandemia. E essas duas áreas foram muito afetadas. Saúde e educação, na pandemia, elas foram afetadas demais. Então, parabéns, porque realmente esses dois pontos no pós-pandemia serão pontos de muita necessidade para a gente aqui em Jundiaí. Fábio, me fala da sua página. Fábio Marcucci é no Facebook, chama o pessoal, convida para participar lá. Isso, é fabiomarcuccioficial.com.br e as minhas redes sociais. Fábio Marcucci, vocês acessam lá, peço a que todos nos acompanhem nas próximas lives, nos nossos conteúdos, para que juntos nós possamos fazer as transformações que Jundiaí precisa, viu, Ana? Com relação à educação, nós precisamos também falar, porque isso realmente é uma das nossas prioridades. Nós precisamos realmente trazer para Jundiaí o projeto da cidade educadora. Nós vamos munir os estabelecimentos de ensino com equipamentos de tecnologia, para que tanto o professor como os alunos tenham acesso a esses recursos tecnológicos. Nós temos a obrigação, isso será feito no nosso primeiro ano de governo, Ana, zerar a fila de creches. Hoje há uma grande procura por creche na cidade. A lista de espera é grande. Nós temos que discutir com os mantenedores, que são aquelas pessoas que oferecem vagas de creches para a prefeitura, uma nova política de atendimento às crianças de 0 a 3 anos. A lista de espera, ela é grande e a nossa proposta é realmente zerar essa fila já no nosso primeiro ano de governo. Além disso... Só uma intervenção. Nós que somos advogados, a gente sabe muito bem quantos mandados de segurança nos são pedidos para que as pessoas tenham o direito à educação que é garantido, exercido na prática, né, Fábio? Então, exatamente. E tem mais um ponto que eu queria ressaltar aqui, que você me fez lembrar, sobre o legislativo. Eu vi um projeto de lei sobre educação e ele gritava: eu sou inconstitucional. Gente, a gente precisa olhar para as nossas leis com pessoas preparadas, porque
um projeto de lei é um gasto para o município. E quando ele é inconstitucional, a gente movimentou toda a máquina, poder executivo, poder legislativo, para dizer é inconstitucional e de nada serve. Desculpa, Fábio, é que você estava falando da educação, me lembrei desse ponto muito importante Com sobre certeza. as vagas nas creches. Com certeza. Isso é a nossa prioridade, né? É zerar a fila de creches no município. Além disso, uma outra proposta que nós vamos implementar é o contraturno, Karina, que envolve aí a questão do esporte com também a educação. Por quê? Porque as crianças que estudarem de manhã terão o seu contraturno à tarde, e as crianças que estudarem à tarde terão o contraturno de manhã, propiciando a essas crianças a possibilidade de atividades culturais e esportivas depois dos seus estudos ou antes dos seus estudos. Então, é imprescindível que a gente faça medidas de recuperação de imediato dos nossos complexos educacionais, culturais e esportivos, para que as crianças possam usufruir desses espaços no contraturno. Além disso, é nossa proposta a formação e capacitação dos trabalhadores em educação. Nós vamos estabelecer convênios com USP, Unicamp, Unesp e com as universidades e faculdades locais para desenvolver um amplo projeto de formação e capacitação para os profissionais em educação. Por quê? Porque isso tem a ver com a qualidade do ensino público. Aliás, Fábio, aqui em Jundiaí, desculpa, é que eu sempre quero dar uma contribuição. A gente tem um Instituto Federal que fica ali no prédio da Argos hoje, mas ele tem um prédio próprio abandonado. Então, um beijo para todos os profissionais da educação do Instituto Federal de São Paulo, que tem em vários municípios, mas tem aqui em Jundiaí, e ele profissionaliza os nossos estudantes, e a gente precisa olhar para essas instituições, Fábio, porque ela gera economia, ela traz mais emprego para a cidade, e a gente também faz uma medida, uma política pública preventiva para que essas crianças, esses jovens que hoje estão nos pontos de tráfico, não estou generalizando, não é esse o objetivo, mas eu estou dizendo, a chance de um desses jovens ser desviado do caminho é muito mais difícil quando ele está no caminho da educação. Então, obrigada, viu, Fábio, por esse olhar para a educação, porque sem educação e sem saúde, a gente não sobrevive ao pós-pandemia. Com toda certeza, Karina, com toda certeza. Nós vamos, inclusive, você mencionou a questão do Complexo Argos, nós vamos fazer uma revitalização no Complexo Argos, nós vamos fazer uma revitalização no Complexo FEPASA, que hoje se encontra totalmente abandonado. Então, nós temos uma das nossas propostas, cadê o Centro Tecnológico, que foi prometido nos outros governos e até agora nada do Centro Tecnológico, que iria propiciar aí a possibilidade de jovens se colocarem no mercado de trabalho, a gente melhorar a questão da tecnologia aqui na nossa cidade, que é algo que realmente nós estamos carentes e que precisamos realmente mudar. Essa mudança ela é necessária. É sim, Fábio. Inclusive é um exemplo de Campinas, que é um município inovador nesse sentido, porque ele fez o polo tecnológico em parceria com o Instituto, e os alunos ajudam o polo e o polo ajuda as universidades. E a economia local cresce. Isso é muito importante. Eu agradeço. Você vê que tem muita coisa que precisa ser mudada, muita coisa... Não cabe numa live só. É verdade, é verdade. E muito obrigado, fico muito contente. Gostaria de fazer mais lives assim com você, porque realmente nós temos muitos assuntos a serem tratados aqui na nossa cidade. Foi um prazer muito grande, viu, Karina? Continuem nos acompanhando nas nossas páginas, porque a gente vai continuar a falar sobre esses assuntos lá. Venham com a gente. Se vocês querem uma Jundiaí ainda melhor,
contem com a gente. É isso aí. Um abraço a todos. Boa Vamos lá. noite.